Eduardo Cudê não é mais o treinador do Internacional e a segunda passagem do argentino foi encerrada após uma derrota por 2-1 para o Juventude de Roger Machado dentro do Beira-Rio e a iminente desclassificação na Copa do Brasil. Agora Pablo Fernandes, técnico do Sub-20 do Internacional, será o interino na partida do final de semana na Serra Gaúcha. Os bastidores, os nomes, a análise da coletiva do presidente Alessandro Barcelos e muito mais a gente vai falar nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do futuro Colorado a partir da demissão do técnico Eduardo Cudê, que não sucumbiu, que não suportou, melhor dizendo, a derrota por 2-1 no último minuto, mais uma vez, dentro do Beira-Rio, ontem pela Copa do Brasil. A terceira fase praticamente sendo sacramentada, né? A partir desse 2-1, agora o jogo da Serra no sábado, ainda pode ter algumas definições, enfim, tem muito pra gente falar nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Tem alguns bastidores escolhidos hoje pela manhã, ontem pela noite também, ainda lá no estádio Beira-Rio, ao longo da reunião, quero tratar com vocês aqui. Não te esquece que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e tem o apoio aqui, ó, dos conteúdos, né? Os conteúdos têm o apoio da KTO.com que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito, beleza? Gente, eu acho que não dá nem pra gente falar do jogo, né? Não vamos nem falar do jogo, vamos falar direto da questão Eduardo Cudê. Porque depois do jogo, o técnico Eduardo Cudê já tinha ouvido novamente vaias no telão, né, na hora do anúncio da escalação do Inter e do seu nome após a nominata, né, os 11 iniciais. Ele começou com o Gabriel Mercado, surpreendeu até, porque todo mundo encontrou, até achava que ele colocaria o Fernando na zaga, como de costume, né? Mas colocou o Gabriel Mercado pela esquerda. Eu, antes do jogo, já tinha falado que era um erro, porque o Gabriel Mercado estava lento, o Gabriel Mercado estava sem ritmo de competição, já tinha dado errado o Gabriel Mercado e o Robert Renan, falei para vocês isso, inclusive ontem. O jogo físico, aquele que a gente mais uma vez não suportou, né? O Inter até tentou combater, mas foi muito abaixo. E aí aqui, a partir disso, a gente traz os bastidores e algumas análises, principalmente da coletiva do técnico, ou melhor, do presidente Alessandro Barcelos. Primeiro de tudo, o seguinte, tá? A informação que está rolando aí é que o técnico Eduardo Cudê foi demitido do Internacional, né? Mais ou menos. O que se sabe é, após o jogo, na roda em que os jogadores fazem, o técnico Eduardo Cudê disse que colocava o cargo à disposição e poderiam tranquilamente demiti-lo, que mesmo com a situação da calamidade, das cheias, da enchente, do período que saímos do Beira-Rio e todas as dificuldades que estão enfrentando, ele não ficaria chateado com o presidente, porque o presidente é muito amigo dele. O presidente Magrão e Felipe Becker levaram ele para uma sala e tentaram demovê-lo da ideia de sair do comando do Internacional. Segundo o técnico Eduardo Cudê, não haveria mais nada que ele pudesse fazer ou tirar deste grupo. A partir disso, não sendo demovido, o presidente Barcelos então foi à coletiva para dar explicações e principalmente para demitir o treinador, ou para anunciar que o treinador não estava mais como técnico do Inter. Tanto que o presidente, enquanto o presidente falava, o Cudê estava numa sala ao lado. A sala onde basicamente os dirigentes ficam esperando ali para daqui a pouco, se precisasse entrar, enfim, para falar alguma coisa, principalmente para dar alguma resposta, enfim, que de repente algum jornalista tivesse pedido, mas não precisou. O técnico, ele sai, né, depois então aí eu acho que tem 61% de aproveitamento, mas isso também não faz diferença, né, cara? Eu acho que as palavras do presidente Alessandro Barcelos, elas são bem sintomáticas. Primeiro de tudo que ele disse que houve cobrança dos jogadores dizendo que eles vão ter de assumir responsabilidades também. E nessas frases me parece muito claro que mais uma vez o vestiário ficou à mercê dos jogadores também. Aí aqui eu fico triste sim pela saída do técnico Eduardo Cudê, porque eu gostava do trabalho dele, mas ao mesmo tempo eu fico triste pelo Internacional, porque em menos de 4 anos a gente vai para o 6º treinador. E a partir do momento que a gente tem 6 treinadores num período de 3 anos e meio, basicamente, o problema não é apenas o treinador, competência ou incompetência, jogadores, qualidade ou falta de, mas principalmente gestão.
E aí aqui que entra o presidente Alessandro Barcelos, porque ele tem que explicar, por exemplo, algumas questões envolvendo o vestiário colorado. Como, por exemplo, como esse time que é milionário, ele se arrasta em campo quando a gente vê outros times, por exemplo, jogando mais, tendo mais performance. E ele mesmo corrobora dessa informação ou dessa leitura quando ele diz que os jogadores eles sabem que eles podem dar mais, nós não estamos conseguindo ter um jogo de ritmo, né? de intensidade, como o Kudê gostava. Então me parece muito claro que os jogadores também ou estão com a perna pesada ou tem alguma questão dentro do vestiário. O presidente Alessandro Barcelos também tem que explicar o porquê o torcedor colorado agora vai conseguir ter um alento na temporada, uma vez que o Pablo Fernandes, que é o treinador do Sub-20, é o último colocado do Campeonato Brasileiro da categoria. Qual é a perspectiva de que o torcedor colorado pode ter agora no Jogo da Serra, a partir do momento em que a gente vai para a Serra, né, com necessidade de reverter um resultado com um técnico sem estofo e além de não ter estofo, né, o último colocado do Campeonato Brasileiro. Técnico, o presidente Alessandro Barcelos ele tem que explicar por que o Julinho Camargo está no clube ainda. O que o Julinho Camargo faz da transição da base e do profissional. Por que o Julinho Camargo ele é impedido de entrar dentro do CT Morada dos Quero-Queros hoje, né? Mas Parque do Gigante, onde o profissional joga. Por que o Julinho Camargo está no clube se ele era o gerente de transição e hoje não há transição basicamente da base? Ele tem que explicar isso. Por que hoje a gente não dá valor para o Ricardo Matias, para o Gabriel Carvalho, quando, em detrimento a Luca Drummond, quando este menino, que não tem nenhum problema, não tem nada a ver com a pessoa Luca Drummond, né? Mas ele é chacota dentro da Morada dos Quero-Queros, porque ele não foi aceito no teste que ele fez por ninguém. Ninguém. Por que este cara foi titular do Internacional nas últimas partidas? O presidente Alessandro Barcelos tem que explicar isso. Né? Então são algumas questõezinhas bem capciosas que tem que ser feitas aí ao presidente Alessandro Barcelos no momento oportuno, porque ontem, claro, né, uma pergunta para cada repórter não tinha como fazê-lo. Outra, na questão do perfil do novo treinador. O Alessandro Barcelos ele disse que vai ter que ser um treinador de estofo, um treinador do tamanho do investimento que foi feito no time. E aí, a partir daqui, a gente tem alguns nomes que a gente pode tirar, né? Me parece muito claro que se não for um cara vencedor, se não for um cara de carreira, não será o treinador do Internacional. Eu descarto, por exemplo, Lisca, eu descarto, por exemplo, Odair, mas coloco, por exemplo, nomes que já vi aqui não só na timeline, mas também já recebi a partir de meus contatos dentro do Beira-Rio, como Fernando Diniz, Marcelo Gajardo e o André Jardine. Esses três nomes, talvez mais difícil do que todos, né, que é o Gadiardo, mas esses três nomes são os nomes que circulam os corredores do Beira-Rio nesse sentido. E aí a gente pode até pegar, por exemplo, o André Jardine. Ele não é um vencedor, um campeão, mas lá no América do México ele tem bons títulos na sua passagem lá pela América do Norte. A grande questão é que ele renovou o contrato recentemente. Até, inclusive, o próprio América do México, as notícias da imprensa mexicana dão conta de que ele renovou o contrato. Ainda que ele é muito amigo do Felipe D'Alegrave, né? Porque ele trabalhou no clube justamente no período em que o Felipe D'Alegrave é o diretor jurídico e todos os movimentos em que o Intergrande, né, comandava o clube. Ainda tem, claro, o Fernando Diniz, que está livre no mercado e foi campeão da Libertadores agora, tem a passagem pela seleção brasileira, até há um zoom que dentro do vestiário os jogadores teriam solicitado ou teriam dito, o Fernando Diniz é um bom cara, só que o Fernando Diniz tem intensidade de jogo, o Fernando Diniz gosta de controle de bola para frente, se a gente não tem intensidade com o Kudê ou se não conseguimos jogar com a intensidade do Kudê, talvez não consigamos com o próprio Fernando Diniz. E tem o Gajardo, né, cara? O Gajardo é o seguinte, o Gajardo ele tenta a carreira na Europa, chegou a negar, inclusive, o Olympique de Marseille, e a partir disso, a gente teria a possibilidade de, com investidores, buscar o nome do Marcelo Gajardo. Marcelo Gajardo, ele depois que saiu do River Plate, ele não gostaria de assumir nada aqui na área sul-americana, né, ou na área das Américas. Ele gostaria de tentar a vida na Europa, mas
daqui a pouco por uma boa quantia ou por um bom valor, um bom projeto. Amigo do Borré, né? Muito amigo do Borré, certamente ele conhece também boa parte dos jogadores do Internacional, jogadores de renome, poderia ser um cara de muita expectativa aí também por conta da torcida colorada. Beleza? Cara, primeiramente as informações do início da manhã, tá? Faz o seguinte, te inscreve, deixa teu like também, compartilha o maior número de pessoas possível esse conteúdo aqui também, a gente vai conversando ao longo de todo o dia aí. Qual seria o teu treinador, teu principal nome aí para assumir a Casa Mata Colorada? Vamos lá? Vamos falar? Forte abraço. Tchau.